E aí, minha gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Fizemos uma pausa ontem, né? Dar um descansinho, pra gente aqui, pra orelha de vocês também, né? Sempre bom, né? Dar aquela refrescada. Queria até gravar, falar um pouco mais sobre a rodada, mas, pô, acho que já tem muito programa esportivo aí falando, das questões da arbitragem, né? Erros, áudio do VAR e por aí vai, né? Que início, né? Que início de trabalhos da comissão de arbitragem do nosso futebol no nosso campeonato nacional. Mas, enfim, passou. Regra do Abel Ferreira, como é que é? 24 horas, né? 24 horas para comemorar ou para digerir. Fato é que a gente já digeriu e a vida que segue, né? Aquela famosa máxima do nosso futebol, né? Um dia você pode ser beneficiado e no outro, com certeza, você será prejudicado, porque a arbitragem brasileira não tem critério, né? Faz parte. A gente aqui sorri, leva na esportiva, mas a gente sabe que é muito triste, tá? Bom, tivemos ontem um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, Bahia e Fluminense. Cara, que jogo, hein? Que jogo, cara, assim, coisa legal, mano. Legal, tava procurando o termo, né? Coisa legal, cara. Se o Fluminense sai na frente, uma chuvarada do caramba, a partida teve que ser, né, aquela breve pausa por causa de um aguaçal, um aguaceiro que caiu. E o Bahia voltou, parece que assim, né? O torcedor do Bahia deu graças a Deus, né? Caramba, choveu, agora vamos, né, dar uma refrescada aqui, vamos comer nosso salgado, tomar nossa bebida, né? Porque já meio que afogar as mágoas e aí o time volta em outra, o torcedor volta em outra rotação, né? Eu imagino que muito torcedor já foi para cima da bebida, voltou em outra rotação, já estamos aqui mesmo, estamos molhados, vamos torcer, vamos até o final e deu certo, né? E brincadeiras à parte, obviamente, o Rogério teve tempo de olhar o time, repensar algumas coisas, a intenção, né? A tal da postura foi muito diferente e o Bahia conseguiu uma virada espetacular para cima da equipe do Fluminense, que ainda tá devendo muito futebol, tá? Tá devendo bastante futebol. Bom, vamos a alguns trechos das coletivas e a gente finaliza com essa notícia do Corinthians aqui, tá? Esse é o destaque do dia. Queria falar com vocês rapidinho, né? Porque a grande, a grande bandeira da gestão do Ilho foi a questão da dívida, né? Que ele falou que o objetivo era deixar um legado, não era trazer títulos, tá? Ele foi muito questionado por uma questão de títulos. Não, sempre falou que o legado dele era trazer títulos, tá? O legado dele era estabelecer uma série de processos, compliance, governança, né? Tivemos assessoria para lá, assessoria para cá, e segundo o Duílio, muita coisa mudou. Mas e a dívida, né? E a dívida, que foi uma das principais bandeiras, né, da gestão do Willian. A gente vai chegar lá. Você, torcedor corintiano, nos aguarde. Aspas para o Rogério Ceni, tá? Tem que celebrar, porque olha, não estava vivendo um bom momento, tá? Não estava legal. E é o que eu falei, a gente citou até os últimos dias do técnico português, o Renato Paiva, né? Não foi bacana, foi quente, sabe como é que é. E o Rogério Ceni já estava sentindo a pressão. A resposta importante, tá? Uma resposta, óbvio que isso aí não vai apagar o que aconteceu na final do estadual, mas já é um início. Tem que começar. Depois a primeira rodada perde para o Internacional, né? Então foi Internacional? Foi Internacional. Pô, vamos pegar aqui para não falar bobagem, né? Foi Internacional no Beira-Rio, não foi não? Primeira rodada do Bahia? Foi Internacional no Beira-Rio, né? Jogo de estreia. É, Aí começa perdendo a primeira rodada, aí já tá se encaminhando uma segunda derrota. Virada importante. Primeiramente, assim, a gente sempre fala, pô, não vou ficar aqui me destrinchando o jogo, né? Para isso a gente tem tantos programas esportivos, ex-atletas, especialista da bola, especialista em informações e dados estatísticos. Aqui a gente vai olhando pelo lado do torcedor, pelo momento, né? Pelo momento. Se vai mudar alguma coisa, eu não sei, gente. É muito difícil a gente falar se vai mudar alguma coisa, porque a confiança, como é que fica o aspecto da confiança agora?
foi um grande jogo, foi uma virada importante contra o campeão atual, campeão da Libertadores. Você vai falar o quê? Foi um grande jogo, não tem como falar que não foi. Agora, o que isso muda no aspecto moral, né? No aspecto comportamental, no aspecto da confiança? Dá uma injeção? Dá. Agora sim, o que me preocupa é o fator Rogério Ceni, que aqui a gente, poxa, até exaustivamente, e, perdão, gente, eu acho que até muita gente ficava se perguntando, cara, por que que você é tão fã do Rogério Ceni, né, como treinador? Por que que eu sou tão fã? E eu realmente confesso a vocês, nunca neguei que o Rogério Ceni como treinador, para mim, ele era um dos melhores. Só que nos últimos dias de São Paulo, agora no Bahia, a gente começa a ver uma série, e eu citei isso no último podcast que eu falei de Rogério, uma série de vícios e virtudes. E isso a gente repetidamente, partida após isso desde São Paulo, não é desde Bahia, né? Desde o início. O ano passado, a gente dá um desconto, chegou no Bahia, lá na parte de baixo da tabela, tendo que salvar a equipe do rebaixamento e tudo mais. A gente tem um entendimento, sem tempo para treinar, a gente tem um entendimento. Agora, o entendimento é outro. E assim, as coisas que eu mesmo faço a minha reflexão e que eu ouço os programas esportivos falando, são, assim, são repetidos. Assim, é uma série de vícios e virtudes que eles se repetem. Então, por mais que a equipe tenha tido uma injeção de confiança, me preocupa, cara, assim, o quanto que isso vai mudar, né? O quanto que isso vai mudar a postura, os resultados, tá? Porque já teve um resultado ruim. Enfim, né? Só o tempo vai dizer, a gente vai aguardar. Isso não muda nada, assim, o respeito pelo trabalho que eu tenho, pelo trabalho do Rogério Ceni. Para mim, um dos técnicos mais vitoriosos em atividade hoje. Né? Ninguém é campeão como ele foi no Flamengo, assim, fazendo um trabalho meia boca. Ah, mas tem grandes jogadores, né? Essa é sempre a desculpa que é usada. Ah, também com o time do Flamengo, então tudo bem. Por que, que o Mister Paulo Souza não fez nada? Por que, que o Mister Vitor Pereira não conquistou nada? Por que, que o. Oh, cara, fugiu a memória agora. Sampaoli, Jorge Sampaoli não ganhou nada. Tá aí, né? Elenco estrelado, elenco galáctico. O Rogério foi lá e ganhou. E ganhou bem, tá? E ganhou bem. Então, assim, são coisas que, pra mim, foi um cara super vitorioso, merece todo o respeito. Mas a insistência dele com algumas coisas me deixa assim reticente. O que pode mudar? Pode mudar muita coisa. Agora, o que vai mudar? Aí a gente já não sabe, né? Bom, aspas para o Rogério, eu acho que outras derrotas vão acontecer no caminho. Acho não, com certeza vão acontecer, Rogério. O Flamengo e o Palmeiras vão perder também, né? Com todo respeito, hoje são as equipes que a gente sempre coloca no pacote das grandes favoritas a todas as competições. Essas duas equipes, essas duas camisas vão perder. O Bahia, então, vai perder mais, né? Com certeza. Ano passado, e aqui não é desrespeito, não. É importante contextualizar que um tem um trabalho de longo prazo, o trabalho mais longevo do Brasil hoje, e o outro tem um elenco galáctico sobre um dos melhores treinadores do país, né? Que é o Tite. Então, né? O Bahia vai perder mais que essas duas equipes. Ano passado, em 29 rodadas, o time só tinha vencido 5. A gente venceu mais 7 e depois escapou. Foi no limite também, né? Por isso, comemoro cada resultado. Não é só o Gabriel. Hoje fizemos uma partida muito próxima do que a gente deseja para o time. Marcamos pressão, fizemos os sacrifícios de voltar e marcar. Tassiano fez muito isso e Ademir fez uma ótima partida. Todos acho que foram bem. O Gabriel também, na minha opinião, fez um ótimo jogo. Aquela chuva, voltar para o campo e virar um jogo contra o atual campeão da Libertadores é simbólico. É o que eu falei, cara, na questão da confiança, eu não tenho dúvida que houve uma injeção de ânimo, um respiro que, poxa, é legal. Os caras vão sentar hoje e falar, pô, cara, foi legal pra caraca. Agora a gente tem que repetir isso. E para repetir isso, né? E para repetir isso, se nem o Fluminense consegue repetir, que é um trabalho muito mais longo que o do Rogério, né? Então, assim, tem que saber trabalhar com o que tem. No São Paulo, o Rogério cobrava coisas que estavam fora da realidade dos atletas. E aqui não é desmerecimento dos atletas. Você tem um elenco, você tem um perfil de atletas. Você tem que jogar com o que você tem. Foi o que o Dorival Júnior fez. Eu tenho esse perfil de atletas. Não adianta eu querer inventar.
E não tô dizendo que o Rogério tá inventando, ele tem uma ideia de jogo muito clara. Eu respeito isso, mas o elenco possibilita isso? Para mim fica cada vez mais claro que não. Mas vão ter partidas e partidas que vão funcionar. Espero que assim aconteça. Talvez a passagem pelo Flamengo tenha feito mal ao Rogério, porque ali ele tinha à disposição o que ele pode ter de melhor para cada posição. E ele no São Paulo, ele imaginou isso. E ele no Bahia, ele imagina isso também. Eu acho que sim, eu não sei. Eu acho que sim. Só que ele não tem os melhores à disposição. Então ele tem que trabalhar com o que tem, né? Vamos ver, cara. Fernando Diniz. Fernando Diniz. Diz que por causa da paralisação o time desmobilizou. Isso é verdade, foi muito melhor pro Bahia, né? Cara, assim, a quebra é muito ruim, né? Quando uma equipe tá num bom momento e a outra tá num mau momento, essa parada forçada, né? Ela é sempre muito ruim, cara. Ela é sempre porque ela mexe, né? Ela pode mudar o patamar do jogo. Lógica é a mesma de contra o Internacional na Libertadores. Não mexe para piorar o time, né? A, 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 a pausa ela é muito benéfica, talvez, às vezes, né? Na maioria das vezes, para a equipe que tá mal no jogo. Porque você consegue mostrar situações, coisas que aconteceram, que com a bola rolando é muito difícil você mudar alguma coisa. Porque os caras estão na adrenalina do jogo, né? Tá numa correria, às vezes o cara não ouve, enfim. Infelizmente, a gente começou muito bem. Felizmente, no caso, né, Diniz? Começou muito bem, mas depois, infelizmente, né? Depois da chuva, infelizmente choveu muito. O jogo foi interrompido, fomos muito mal, o time desmobilizou. Retornou ao intervalo remobilizado, mas acabamos tomando a virada. Vou pegar mais algumas aspas aqui. A lógica é melhorar o time. Foi assim que melhoramos para ganhar o Internacional no Beira-Rio, né? Semifinal da Libertadores e ganhar. Obviamente que se a gente tivesse os jogadores da posição que eu achasse que fosse melhor ficar, que eu achasse que fosse ficar melhor, eu os usaria. Não mexe para piorar o time. Se aquilo lá foi bom, porque hoje é motivo de questionamento. O cara que está criticando hoje tem que criticar contra o Inter e não ganharia a Libertadores. Não é esse o ponto, assim, Diniz. Não é esse o ponto, Fernando Diniz. O Fernando Diniz ele tem uma compulsão, todo respeito, técnico super vitorioso, já foi técnico da seleção brasileira. Aqui fica o meu profundo respeito ao Diniz. Aliás, um profissional que eu gosto muito do trabalho autoral que ele executa. Eu torço muito para que o Diniz seja mega campeão e mega vitorioso na carreira dele, porque é a vitória do futebol. Não é só a vitória do Diniz, é uma vitória do futebol. É uma outra forma de jogar e de praticar o futebol que pode ser jogado e que pode ser muito vencedor. Então eu torço muito por isso. Mas ele tem uma compulsão, assim, ele tem um transtorno obsessivo compulsivo em ser vitimista, né? Em ser vitimista. Ele se coloca numa posição, parece que a gente está olhando para um coitado. Olha a cara dele aqui. Ele faz isso. Ele coloca ele e os jogadores dele sempre numa situação de coitado, né? E aí, você que está caindo nessa conversinha do Diniz, procure a folha salarial do Fluminense, inclusive o salário do Diniz, a estimativa, né? Aí você vai ver o tão coitadinho que ele é. Uma coisa assim, você quer se fazer de vítima, outra coisa é se fazer de desentendido, tá? A crítica é por hoje, tá? É por hoje. Isso é uma coisa que talvez não entre na cabeça do Diniz, ou entra, tá? Eu imagino que é uma coisa que entra na cabeça dele, mas ele gosta de se vitimizar. Enfim, a crítica que é feita, os questionamentos, é por hoje. Quem vive de passado é museu. Ele falar do jogo contra o Inter já foi isso aqui. Campeão da Libertadores, isso aqui já foi. Isso aqui já foi. O que a galera quer saber é o agora. Se o time jogasse minimamente semelhante ao que jogou contra o Internacional, talvez não tivesse tomado a virada. Esse que é o ponto, né? Então ele coloca um questionamento e ele coloca um questionamento sobre o próprio trabalho dele. Então, tá bom, então por que, que o time não joga com aquela mesma pegada, com aquela mesma entrega, com aquela mesma organização, né? Enfim, né? Enfim, acho que fica aí alguns questionamentos. Não tô aqui, é, vou aqui também ficar querendo pagar de juiz, né? De juiz, falar, oh, caramba, né?
Pô, gosta de bater no Diniz, gosta de bater no Abel por algumas falas. É que, cara, fica cansativo. Cansativo. A gente quer mais resultados e menos discursinhos, né? Ah, de que o futebol é cruel, de que isso e aquilo, né? Cruel é outra história. Cruel é outra parada, né? Se os caras querem saber o que que é crueldade, eu acho que assim, o Abel, inclusive, né? Fazendo um aspas, o Abel que gosta de convidar treinadores estrangeiros a vir para o Brasil para ver como é difícil, acho que o pessoal da favela podia convidar o Abel, o Diniz, vem passar um dia aqui, vem ver como é que é a realidade, vem ver o que que é o mundo cruel de verdade, né? Já que eles não sabem ou se fazem desentendido, que sobrou pro Abel, né? Peço desculpas também, mas é que eu falei, cara, existem discursos que são repetidos e que ficam cansativos. Ninguém questiona um momento, ninguém questiona uma equipe pelo passado. O que é questionado é o presente. E o presente não reflete o passado. Então, você quer fazer desentendido? Se faça desentendido. Eu acho que isso não agrega para a evolução do trabalho, né? Já que ele está achando bom, já que o Diniz está achando bom o trabalho o que está acontecendo hoje, continua assim. A gente vai ver onde é que vai parar. Já que não pode criticar, né? Se eu fosse, se eu pudesse ter algum poder de influência nos torcedores, na mídia alternativa do Fluminense, eu faria esse convite. Gente, vamos parar de falar. Vamos só elogiar todo o jogo, vamos ver onde é que vai parar. Que aí depois a gente chega no final do ano, é óbvio que não, né? O torcedor tem que cobrar agora porque dá tempo de resgatar, mas aí no final do ano, fala, tá aí, ó. Olha o que aconteceu. Você não estava achando legal? Cadê os nossos resultados? Lá atrás você falou que estava legal. A gente confiou. Cadê? Né? Enfim. Vambora. Vamos com o Palmeiras. Como é que estamos de tempo aqui? Vamos agilizar, né? Porque o Felipe Anderson foi anunciado pelo Palmeiras. Ele está atuando pela Lazio. Estava sendo sondado pela Juventus. E escolheu Palmeiras, né? Felipe Anderson, para quem não se recorda, jogou naquele time fantástico do Santos. Foi protagonista também, tá? Junto com o Neymar, tá? E tava jogando na Lazio, tinha proposta para ficar na Lazio, para ter um dos maiores salários do elenco. A proposta da Juventus deveria ser muito generosa e ele optou pelo Palmeiras, por uma questão de proximidade com a família e amigos e visibilidade para assim ganhar um pouco mais de ser um pouco mais visto pelo técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, né? Então aqui o diretor esportivo da Lazio comentou, né? Ele foi para o Palmeiras e perdeu dinheiro em relação ao que a Lazio lhe ofereceu. Óbvio, né? Ele é euros, né? A Lazio paga em euros. Oferecemos 5 anos, um contrato absolutamente generoso e um salário significativo, o segundo ou o terceiro mais alto do elenco. Se isso é verdade ou não, eu não sei, né? Às vezes fala da boca para fora. Felipe Anderson se comportou como homem e com incrível dignidade e profissionalismo. Fizemos de tudo para mantê-lo, mas quando ele se depara com escolhas familiares e territoriais, não há nada que possamos fazer. Ele colocou a família no centro do projeto. Recentemente teve um filho. Tiramos o chapéu para Anderson, ele é uma pessoa incrível. Ele nunca levantou problemas nem na Lazio, nem em outros clubes. Ele é o filho que todos gostariam, né? Então, cara, deixou um elogio bacana aqui, né? Me parece ser o Abel Ferreira que sempre fala de não basta apenas ser bom jogador, ter qualidade, tem que ter bom caráter, né? E por esse relato aqui, né? Me parece que o Abel encontrou o que ele queria, né? Um jogador bom tecnicamente, excelente tecnicamente, e mais do que isso, né? Na questão do caráter, na questão comportamental, me parece ser o cara que busca o Abel Ferreira, né? Então conseguiu o casamento de tudo, né? Tinha a proposta da Juventus, é o que eu falei, né? Para ficar na Lazio, para ir para Juventus, acabou indo para o Palmeiras, tá? Todo mundo foi pego meio que de surpresa porque ninguém imaginava. Acho que é um meio-campista que pode suprir a falta do Endrick, né? O Endrick vai sair mesmo, não tem jeito. Torcia muito para que ele, de repente, né, o Palmeiras dá uma negociada com o Real, tal. Acho muito difícil ficar até o final do ano. Não vai, muito provavelmente não vai, né? Não sei nem se houve ou há alguma possibilidade disso acontecer.
mas esse é o meio-campista que pode suprir a falta do Endrick, né? Vamos ver, cara, assim, como eu falei, tecnicamente um cara que o Abel quer, na questão pessoal também me parece ser o perfil que o Abel quer. Vamos ver, né? Todo o atleta que chega no Palmeiras demora um pouco, né? Para entender a forma de trabalhar, leva-se um tempo. O próprio artilheiro do Palmeiras no Campeonato Paulista, o Flaco Lopes, demorou muito a vingar no Palmeiras. Uma das contratações mais caras da história do Palmeiras demorou muito a vingar, né? E vingou esse ano, essa temporada. Ele veio na temporada anterior ou a anterior, eu não me recordo agora, peço perdão ao torcedor palmeirense. Mas demorou muito a vingar, né? Então, o que a gente espera, e eu acho que o próprio Abel, é que o cara chegue para jogar. E tem que ser. E tem que ser. Para tirar o cara da Lazio ou possivelmente da Juventus, né, também, com possibilidade de Juventus, o que se espera não só a gente aqui da crítica, mas especialmente o torcedor, é que chegue para jogar, tá? Bom, para finalizar, a notícia que a gente queria dar destaque hoje no dia, o raio-x das finanças, tá? Aqui o artigo por Bruno Cassucci, Globoesporte.com, tá? O ex-presidente afirmou que o maior título do mandato foi pagar contas, mas especialista aponta aumento do endividamento. Veja os dados do balanço e entenda a divergência em cálculos, tá? Sempre tem uma divergência em cálculos, o financeiro do clube faz o cálculo usando um parâmetro, os economistas usam outros parâmetros, por isso que às vezes quando as equipes divulgam os balancetes financeiros, da divergência, né? Existem alguns parâmetros que colocam um cenário muito otimista e alguns outros parâmetros que colocam já um cenário um pouco mais pessimista, tá? Tá aqui, aspas do Duílio, meu título era pagar as contas e nesse quesito fomos campeões. Será? Vamos ver aqui o artigo do GE. A dívida caiu no final das contas, né? Essa pergunta não é tão fácil de responder. A gente fala que a parte financeira, né, é uma ciência exata, são números, não tem contra números, não tem como brigar. Mas em virtude de uma série de, como que eu falei, aqui que eu falei, de parâmetros que você usa, né? Cara, ano fiscal, endividamento, juros aqui, juros ali, patrimônio. Existe uma série de coisas que você pode colocar na conta para você saber, para você ter Por isso que, assim, nesse quesito, a dívida pode ficar subjetiva. Porque o que você vai colocar como patrimônio do clube? Você vai colocar o estádio, mas aí soma o endividamento do estádio. Não, então vamos tirar. O estádio é outra coisa, tem a sua administração própria, então fica só o clube. Então você vê que, dependendo do que você coloca ou tira, aqui que nós temos de bem. Aí vai colocar de bem, você ter tal, jogadores entram como bem, não, contas a pagar, dívidas em andamento, enfim, né? Então, apesar de ser uma ciência exata, ela é uma ciência exata a partir do momento que você joga todos os parâmetros e assim você calcula. Em virtude de uma questão ou outra, você pode tirar alguns fatores da conta. E aí pode ficar mais bonito ou mais feio o cenário, tá? Há diferentes formas de calcular o endividamento de um clube ou empresa a partir dos dados do balanço financeiro. O próprio Corinthians tem divergências. A antiga diretoria soma os passivos e subtrai o ativo circulante e o realizável a longo prazo. A partir dessa fórmula, a dívida alvinegra atualmente é de 1,58 bilhão, sendo 885,3,8 milhões referente à obrigação do clube e mais 703,1 milhões do financiamento da Neoquímica Arena, né, que já vai para o saco. Do Willian tinha feito um acordo, mas a Caixa não pode aceitar, né? A gente acho que trouxe essa notícia aqui. Não sei como é que vai ficar agora, tá? Mas a dívida de momento é essa, né? Em relação ao estádio, né, o Química Arena. Desta forma, Duílio teria reduzido o passivo do clube, mas elevado a dívida total, uma vez que o saldo do financiamento da Arena com a Caixa saltou de 566,8 milhões para 703,1 milhões no mandato dele. Não tem como diminuir a dívida se você não pagar
sabe? De forma pesada. Cara, com uma dívida desse tamanho, que passa de meio bilhão, os juros em cima da dívida é absurdo. A gente sempre fala isso. Os juros é absurdo. E o Duílio ficou uma temporada sem pagar, né? Fez um acordo com a Caixa, ficou uma temporada. Essa brincadeira, e eu não quero nem saber. O torcedor tem que correr atrás, mas eu não quero nem saber o quanto que somou em dívida. Porque assim, você ficar um ano sem pagar, por mais que a Caixa é um banco, hein, gente? Não existe caridade com banco, não. Eu falar, ah, não, ficamos um ano sem pagar, não teve juros nenhum. Tem juros pra caraca. Por mais que tenham sido. Eu sempre falo aqui, por mais que fossem os menores juros do mercado para uma dívida desse tamanho, cara, de mais de meio bilhão, cara, assim, os juros ele é agressivaço. Volta, por mais que tenham, e eu nem sei se foi, hein? Eu aqui estou fazendo apenas um cenário bonito. A Caixa colocou o menor índice, menor taxa de juros possível do mercado. Pegaram todas as instituições financeiras, falaram, cara, o nosso é mais baixo, a gente vai dar esse daqui para você. Mas por uma dívida desse tamanho, você ficar uma temporada sem pagar, assim, é colossal, cara. É colossal. E eu falei sobre isso, hein? Quando foi anunciado esse acordo, né, com pompas. Ah, o Corinthians agora vai ter mais grana para investir no clube, porque vai ficar esse ano não vai pagar caixa, tem um acordo aí legal. Show de bola. Eu sempre falei aqui, cara, isso aqui vai pesar, hein? Vocês estão achando que juros de banco é brincadeira. Ah, não. Tá, então para quem comemorou, eu falava, ó, torcedor. E aí a galera bate no Vessone, né? Bate no Vessone do meu timão. Ah, você faz um desserviço, você não é corintiano, né? Tem que ouvir ironiazinha de jogador que acha que é dono do clube, né? Que nem o Cássio, acho que é mais torcedor que o Vessone, né? Tá aqui, ó. O Cássio vai pagar essa brincadeira? Cadê? Ele que é muito corintiano. Cadê? Cadê? Né? Então essa brincadeira custa caro. É na hora de bater quem tá informando, quem tá trazendo a notícia, a informação, é legal, né? Mas ele não vai pagar essa conta. Inclusive, muitas das dívidas que tem o Corinthians é referentes a obrigações com o próprio Cássio. Ele vai abrir mão disso? Nem deve. Nem deve, porque ele está trabalhando, mas ele vai ser corintiano o suficiente para abrir mão disso? Eu acho que não. Né? Eu acho que não. Então, enfim, e eu volto a repetir, tem que receber, tá? Tem que receber porque ele tá trabalhando. Enfim, tá aqui, né? Endividamento, a evolução do endividamento do clube mais arena. Endividamento da agremiação, né? E o da arena tá aqui, tá? Então, da agremiação do Corinthians, Esporte Clube Corinthians, tá aqui, né? Caiu a dívida, só que da arena aumentou muito, né? Da arena aumentou muito. E não sei, porque eu não tenho números, mas eu acredito que esse um ano sem pagar, que volta a repetir, foi anunciado como se fosse uma conquista de título, né? Teve uma contribuição muito especial nesse aumento da dívida da Arena, tá? Porém, há uma outra forma de cálculo do endividamento. No caso, o GE, tá? Usa essa forma. O GE soma os passivos e subtrai as receitas a realizar e o que há disponível em caixa. Com esses critérios, a dívida é de 1,96 bilhão, quase 2 bilhões de reais, tá? Sendo 1,26 bilhão de obrigações do clube, né? Dívidas, enfim, com credores e tudo mais, atraso de salário dos jogadores, direito de imagem, uma série de situações. E 703,1 milhões referentes à Arena. Ou seja, o saldo a pagar aumentou durante a gestão do presidente. Então, segundo os cálculos do Corinthians, 1,58 bilhão. Cálculos do GE, 1,96 bilhão. Porque, cara, mas não é uma ciência exata, como eu falei, são os parâmetros que você usa, o que você coloca na conta. Querendo ou não, o negócio é feio, tá? Os valores são feios. Isso aqui é horrível, isso aqui é um pouquinho menos feio, mas ainda assim é horrível, tá? Esse cálculo é visto como o mais preciso pela nova administração do Corinthians, presidida pelo Augusto Melo. Esse aqui, tá? Então, o Augusto Melo me parece que vai usar um cálculo semelhante ao GE. Não sei. Do ponto de vista acadêmico, o cálculo que o Corinthians fazia na gestão do Ilho não está errado. Porém, do ponto de vista prático, não funciona assim.
E aqui a explicação, né? Que eu não entendo muito, então não vou poder ajudar vocês, mas a gente vai trazer aqui as aspas, tá? A dívida é líquida e certa. Você tem que pagar. Já as receitas a realizar podem não se confirmar. Seu estoque pode ser vendido. Suas contas a receber podem não ser pagas. Não chega a ser uma manobra contábil, mas é um cálculo mais otimista do que realista, né? Então aqui o economista César Grafietti, né, que sempre destrincha as finanças de várias equipes do futebol brasileiro, né? Não todos, mas das principais camisas, né? Pelo menos da Série A, quando forem divulgados os balancetes, o César Grafietti sempre faz, né? Uma, uma um relatório, né? Mais ou menos do que o clube divulga. E aqui a dívida líquida é certa, né? A dívida líquida é certa. Você tem que pagar. A dívida você tem que pagar. Os juros que você que vai incidir sobre essa dívida, você vai ter que pagar, não tem jeito. Você tem que pagar. Agora, é aquela coisa assim: você tem um valor a receber por uma venda de jogador. Tem uma data para receber. Você pode não receber nessa data. Esse que está pontuando o Grafietti, né? O César Grafietti. Sim, a dívida você vai ter que pagar. A dívida com seus credores, a dívida com outros clubes por contratação de jogadores, você tem que pagar, senão você toma um transfer ban. A dívida da Arena você tem que pagar, senão vai incidir juros cada vez mais altos e essa dívida só vai aumentar. Vai voltar para o marco zero daqui a pouco, né? Já é maior do que foi. Daqui a pouco vai se tornar exponencial. Isso tem que ser pago. Agora, o que você vai receber, o estoque pode ser vendido. Suas contas a receber podem não ser pagas. Entendeu? Você pode ser um bom credor. Você pode ser um bom, pô, ser um bom pagador de dívidas. Pagar tudo no prazo certinho para não piorar a situação. Mas e a galera que te deve, vai ser um bom pagador? Esse que é os pontos. Não dá para dizer que a situação melhorou. A dívida do Corinthians subiu. Do ponto de vista do mercado, que é quem vai financiar o clube, se for necessário, o endividamento segue crescendo. Tá? Então, isso aqui do ponto de vista do César Grafietti, que volta a repetir, é uma das principais autoridades na questão de finanças de clube. Tá? Você pode fazer, quem que é esse Grafietti aí, um economista aí e tal, no mercado? Não, ele faz toda temporada, ele faz relatórios em cima do. Ele faz uma. Ele destrincha, né, os balancetes, os relatórios financeiros das equipes, toda temporada, né? Então é uma autoridade no assunto, né? Uma referência no assunto. Se eu fosse torcedor corintiano, eu olharia, né, pro que está dizendo o Grafietti de uma forma um pouco especial. Tá? De uma forma um pouco especial. Tá aqui o endividamento, tá? Aqui da Sociedade Esportiva Corinthians e da Arena. Tá? Isso aqui segundo o cálculo do GE, tá? Que é pela linha que vai o Grafietti. A evolução da dívida só está aumentando. Gente. Só está aumentando. É o que ele fala aqui, cara. O que você tem que pagar é certo. Isso aqui não vai mudar. E ele vai aumentar em função dos juros. Agora, o que você vai receber, assim, é variável. Você pode receber sim, ou você pode não receber. Vai ter que entrar na justiça, na FIFA, enfim. É uma série de situações. Isso você pode até receber. Isso você vai receber, aliás. Mas quando que você vai receber? Você vai receber com juros e correções? Se os caras quiserem fazer acordo, o presidente, a gestão atual vai aceitar? Se não aceitar, quanto tempo mais vai ficar sem receber? Então é uma série de situações, gente. É assim, o que você tem para receber, ele é volátil, né? Ele é certo, mas você não sabe quando. Assim, é aquela coisa, assim, é uma coisa que você sabe, pô, uma hora vai entrar. Mas você não sabe quando que vai entrar, entendeu? Você não pode contar com essa grana. Esse que é o problema, assim, pô, tenho tanto a receber, beleza, mas você vai receber mesmo? Pô, acho que sim. Pô, acho que não. Não, eu tenho certeza que eu vou receber, mas quando que você vai receber? E se o cara não pagar, como é que vai ficar? Uma série de situações. Né? É uma série de situações. O endividamento do clube caiu, como a gente programou. E isso só aconteceu porque houve gestão eficiente. Tivemos 3 anos de superávit, isso ninguém questiona. Já em relação à dívida da Arena, qual era o plano de ação? Resolver a contingência, ter um plano de pagamento e encontrar uma solução para amortizar ou quitar a dívida. Conseguimos os 2 primeiros pontos, mas não logramos
sucesso no terceiro. Tomare que a próxima gestão consiga, tá? Aqui, ex-diretor do Corinthians, tá? Enfim, né, gente? Enfim, é o que eu falei. São números, é uma ciência exata, mas dependendo dos parâmetros que você usa, os juros ele pode ser maior ou menor. Os juros não, a dívida, né? Usando os mesmos parâmetros aqui do César Grafietti, a dívida só aumentou. Isso aqui sendo usado os mesmos parâmetros. Então, uma ciência exata. Você usa os mesmos parâmetros e você faz, né, o cálculo da dívida. Aqui, usando os mesmos parâmetros, a dívida caiu. Usando os mesmos parâmetros, a dívida caiu. Tá? Então, assim, é a leitura que você quer fazer. É a leitura que você quer fazer. Como eu disse, este profissional aqui é uma autoridade no assunto, tá? Quando o assunto é finanças de clubes de futebol. Eu prefiro, assim, respeitar o balancete do clube. Eu prefiro respeitar o balancete, o relatório de um profissional. Do clube e de um profissional que não está no dia a dia do clube. Que vai fazer uma análise, né? Sem o lado, sem questões do clube, sem tentar, não digo nem mascarar, mas sem tentar, não é em manobra, que ele fala, não é nenhuma manobra, mas sem tentar, poxa, suavizar um pouco, né? Suavizar um pouco. O relatório, ele não é falso, ele não é uma invenção, ele é algo real, ele é algo concreto. Agora sim, como eu falei, isso aqui é um outro relatório usando os mesmos parâmetros e a dívida só aumentou. E quando a gente sempre fala de dívidas, é uma coisa que eu sempre coloco na balança, gente. Quando a gente fica falando de dívidas, juros. Juros, tá? Juros. Se você não sabe o que é juros, você deveria saber, né? Quando você usa o seu cartão e deixa de pagar, você vai saber o que é juros. Imagino que muita gente aqui saiba, porque já passou por isso. Juros. Você está comprando um carro, está comprando um imóvel, tudo que você está pagando ali das suas parcelas, a maior parte é juros. Você não está pagando o carro ou o imóvel de fato, são juros. Isso é o tal dos juros, tá? Então, dívida por dívida, perto de 2 bilhões ou 1,5 milhão, cara, o cenário para mim não é legal. Pode haver aqui uma certa vangloriação de que estabilizou a dívida, que isso foi feito, né? Mas a dívida 2020 para 2023, a dívida não caiu. Ela ficou estável. Isso para mim não é motivo de comemoração. Se a gente usar o relatório do... Tá bom, então esquece o relatório aqui do Grafietti. Vamos relatório do Corinthians, tá? Vamos pro lado do Corinthians. 2020, 1,5 milhão de dívida. 2023, 1,5 milhão praticamente de dívida. A dívida baixou? Não. Tudo que você está recebendo, que eles citam até o superávit, né? Teve superávit. Cara, tudo que você está recebendo a mais de superávit, você está usando para pagar a dívida, cara. E onde é que vai o investimento do clube? Quando que vai chegar a hora que a gente vai parar? Pô, agora nós vamos investir pesado, mano. Nós vamos ter uma equipe, né? Um elenco dos caramba. Você não consegue, cara. Quando é que a gente vai fazer uma base, poxa, para arrebentar? A gente sair vendendo, pô, foi campeão da Copinha, legal, mas pra gente arrebentar, sair vendendo jogador, fazendo grana, que é o que o Palmeiras tá fazendo, nosso maior rival tá fazendo. Não dá, cara. Tudo que a gente tá recebendo, a gente tá pagando juros de dívida. A dívida não muda. Isso é legal? Eu não acho legal. Eu não acho legal. Vai ter muita gente que vai se vangloriar falando que a dívida ficou estável. Eu não acho legal. Tudo que você tá recebendo e anuncia superávit com pompas também, né? Pô, superávit, pô, legal pra caraca. E aí? O que tá fazendo com essa grana? Ah, estão pagando juros, porque a dívida continua igual. Pô, né? E aí? Quando é que a gente vai melhorar? Quando é que a gente vai investir? Dá pra investir? Não dá, cara. E esse que é o ponto. Por isso que eu tô falando, você quer ser mais pessimista, que eu acho que você deveria ser, porque a dívida é alta. Olha para esse gráfico. Pô, só tá aumentando.
Você não quer ser pessimista? Então, vamos olhar para esse gráfico. Mas esse aqui não muda nada. Poxa, tá igual. Pô, e o superávit? Não, estamos pagando juros só. A dívida não tá abaixando, nós estamos pagando só juros. Isso é legal? Isso é bom? Eu não acho bom. Eu acho isso muito ruim, inclusive. Acho isso muito ruim, mas, enfim, tá? Enfim, se a gestão do Ilho foi boa ou não, olha aí, eu vou deixar para os especialistas, tá? A gente sempre questionou aqui uma série de situações. A gente sempre fez o convite para o torcedor entrar lá no site do Meu Timão, procurar as notícias, questões de dívidas e tudo mais. A gente sempre fez o convite. Agora, se a gestão foi boa ou não, eu deixo para o torcedor. Eu não me alegro de ver um gráfico daquele e achar que só porque a dívida está estável está tudo legal, está tudo bacana. Eu ficaria mais transtornado. Eu ficaria mais indignado, porque tudo de bom, tudo de receita que entrou, pô, patrocínio, torcedor enchendo estádio, né? Venda de camisa, material esportivo, tudo aquilo que você se esforçou, sócio torcedor, tudo isso que você torcedor se esforçou para ajudar a equipe, foi só para pagar juros. A dívida não abaixou. Você ajudou? Ajudou. Né? A dívida não aumentou, mas ela não abaixou também. Pô, e aí? Quando que vai melhorar então? Não existe um horizonte. Não existe um horizonte para melhorar. Porque não baixa a dívida, né? Fica esse ciclo vicioso. Vamos ficar pagando juros, vamos ficar pagando juros, vamos ficar pagando juros. Se uma hora chega, sei lá, uma nova gestão na Caixa e fala, cara, juros tem que mudar. Juros vai mudar. Ah, cenário econômico, tá? Tá acontecendo uma série de situações no mundo, a gente sabe como é que é. Né? Guerra no Oriente Médio, guerra ali, Ucrânia e Rússia. Isso mexe principalmente com o mercado do petróleo, né? E aí vai, cotação cambial muda, juros tem que mudar, porque é uma nova realidade. E aí, como é que fica? Pô, Corinthians, a gente vai ter que mudar os juros agora. Por quê, né? A gente é uma instituição financeira, a gente não faz caridade. Como é que fica? São uma série de situações, gente. São uma série de situações. Por isso que, assim, esses cenários, o relatório do Corinthians pode não considerar. Né? Uma série de situações, inflação e tudo mais. Mas eles estão aí. É um fantasma que pode assombrar a qualquer momento. Isso não é estável. Né? Isso não está escrito em pedra. É com isso que eu finalizo. Tá? Por isso que eu sempre digo aqui, você torcedor, acho que assim, é legal, tem que torcer, tem que cobrar reforços. Isso é natural. Pô, como é que a gente vai disputar títulos? Precisa, cara. Precisa. Mas não seria mais legal chegar aqui, cara, vão ser 2 anos que nós vamos sangrar um pouquinho, mas no terceiro ano, poxa, a coisa vai mudar assim de uma forma, vai dar uma guinada para um patamar, sabe? Que vai mudar legal. E que daí para frente, segura. Segura nós. Sabe? Entende qual que é a parada? Eu acharia mais legal isso. Mas enfim, é algo semelhante que fez o Flamengo. Que fez o Flamengo. Pô, vai doer um pouco na carne. Vão ser anos mais magros. Mas daqui pra frente, pelo tamanho da nossa torcida, cara, assim, ninguém segura mais. Mas a gente vai ter que sofrer um pouquinho, 1, 2, 3 anos no máximo. Eu acharia mais legal, mas enfim, né? Enfim, gente, é isso. Encerro por hoje. Vamos ter mais rodadas do Campeonato Brasileiro. Vamos pegar aqui segunda rodada, tá? Hoje, Grêmio Atlético Paranaense, Bragantino e Vasco, Atlético Mineiro e Criciúma, Palmeiras e Internacional, Fortaleza e Cruzeiro e por aí vai, né? Juventude e Corinthians, Flamengo e São Paulo, grande clássico nacional, expectativa grande para esse jogo. E é isso, tá? A gente vai acompanhar de tudo um pouco, o máximo que conseguir. E amanhã a gente está de volta para comentar e para repercutir a rodada, tá? Encerro por hoje. Peço perdão aqui por me delongar um pouquinho, né? Faz parte, normal, né? Acontece. A gente tivemos um dia de folga. Paciência. Vocês que nos acompanham até aqui, deixa uma moral pra gente. Encerro por hoje. Valeu demais. Forte abraço. Até amanhã. Tchau.